Vamos lá, galera, começando o 5º episódio do La Mentoria Cast, que tá de volta agora aqui no Instagram e sempre com um intuito muito claro: conhecer toda a trajetória de aprovação dos nossos convidados, que na maioria dos casos serão os mentores aqui da plataforma, beleza? Então vamos aguardar a Duda chegar para a gente dar início e fazer esse bate-papo de hoje, que vai ser bom demais. Deixa eu tirar logo o efeito, pronto. Boa noite, galera, boa noite, boa noite. Vamos que o conteúdo hoje vai ser muito massa. Deixa eu deixar encaixadinho aqui. Gente, seguinte, quem veio conversar com a gente hoje é Duda, lá do Operação Médica. Duda Nogueira, nossa super mentora, vai ter muita coisa para agregar aqui. E o que é importante para vocês entenderem é que essa não é live em que a gente recebe algum de vocês para fazer mentoria. Essa é a live em que a gente vai entrevistar um convidado e vocês podem mandar dúvidas, participar na caixinha de perguntas aqui, beleza? Então é isso, bora lá. Seguinte, vou chamar a Duda para ela entrar já junto com a gente aqui, esperar ela aparecer para a gente dar início. E aí alguns recados importantes, galera, para quem está chegando agora. Lembrar que toda terça e toda segunda-feira a gente disponibiliza gratuitamente, aberta, a nossa aula semanal. Então agora nesse momento está rolando a aula semanal da AMB, já sendo disponibilizada gratuitamente no nosso canal do YouTube. Se você não participou essa semana, você pode se inscrever no canal dos AMers e receber as listas semanais de graça e assistir as aulas semanais de graça, tá? Se você não está lá ainda, quando terminar aqui a live, ou assim que você sair, manda um ADM para mim aqui nos stories que eu te mando o link, beleza? E aí, claro, o recado mais importante de todos tem tudo a ver com essas 3 letras aqui, CDO. Já a gente fala mais sobre isso. É que, pronto, no dia 10 a 15 de maio, a gente vai fazer o evento chamado Mapa da Aprovação, um evento 100% gratuito em que a gente vai passar para vocês 7 dias de acesso gratuito à plataforma da mentoria e todo o direcionamento para você ter mais clareza, direcionamento e organização. Conteúdo muito bom que a gente está preparando com muito cuidado para vocês, vai ser sensacional, beleza? Então é isso, bora dar início aqui. Deixa eu chamar a Duda. Duda, cadê você? Aparece aqui. Galera, Duda não chegou ainda, acho que eu vou abrir logo uma caixinha aqui pra gente já ir conversando e eu pegar e bater em algum ponto que vocês levaram pros stories. Galera, eu vou aproveitar para puxar essa pergunta aqui. Pronto, tudo entrou, já vou mandar o convite para ela. Eu abri uma caixinha hoje e a seguidora mandou isso aqui. Fiz uma perguntinha aqui, terminei de ver a live 3% e tinha a resposta lá. E aqui eu quero lembrar para vocês que estão aqui na live, que não assistiram as outras, assistam as gravações das lives da Amy. Juro, assim, que você não vai se arrepender e o retorno depois, se valeu a pena, se foi bom ou se não foi. Beleza? Tá aqui mais uma aluna dando feedback de como foi bom para ela e assistir a live gravada. Gente, seguinte, mandei o convite já para Duda, vamos começar, vamos dar início. Prontinho, Duda tá entrando já. Caramba, eu não tô conseguindo adicioná-la, não sei por quê. Duda, sai aí e volta de novo. Tá aparecendo a mensagem aqui que você não tá conseguindo participar.
Pronto, te mandei o convite. Beleza? Gente, aguardar a Duda entrar. Pronto. Tudo Oi, certo. E aí, doutora, tudo ótimo? Como é que você está? tudo bem? E você? Tá me ouvindo bem? Me vendo bem? Tô sim. Acho Ai, que todo mundo também. Então, tudo certo para a gente dar início, para a gente começar. Só pegar uns materiais aqui para a gente aumentar o pé e pronto. Duda, tá me ouvindo bem daí também, né? Tudo certinho? tô Beleza? tranquila. Qualquer coisa me avisa. Tá, eu vou botar o fone. Show. Ih, Tudo certo. Gente, seguinte. Todo mundo aí. São sempre informações que podem ser muito aplicadas, podem não, serão muito aplicadas, porque são coisas que aprovadas fizeram no dia a dia deles, tá? Então, eu quero sempre reforçar esse ponto na abertura do Mentoria Cast e também lembrar de tudo que vocês já sabem quanto aos conteúdos da AM, mas que caso você esteja caindo de paraquedas aqui, você ainda não deve saber. A gente toda semana tem nossa aula liberada gratuitamente, a gente tem listas semanais para vocês, a gente sempre tem materiais rodando, agora a gente liberou gratuitamente o nosso cronograma, o cronograma faixa preta, e nos dias 10 a 15 de maio, não sei quando é que você está vendo isso, mas nos dias 10 a 15 de maio, a gente vai ter ao vivo, gratuitamente para vocês, o evento chamado Mapa da Aprovação, em que eu vou entregar tudo que vocês precisam para ter esses três pilares aqui, ó, clareza, direcionamento e organização na preparação, e ainda, além disso, dá 7 dias de acesso gratuito à plataforma da AIM. Então, senhoras e senhores, vai ser muito, muito bom. Começar, já estou com Duda por aqui para começar a entrevista, entender tudo que ela fez para conquistar essa aprovação. Galera, já desativei os comentários, então se você está vendo aqui ao vivo, tem alguma dúvida para mandar, é só mandar aqui na caixinha. E é isso. Vamos começar. Duda, eu sempre gosto de dar início com uma rápida apresentação atual. Você falando onde é que você está hoje, quantos anos você tem, que faculdade você faz, que período você está. E aí disso a gente vai desenrolar para puxar lá atrás para o começo dessa preparação, como é que tudo começou na sua vida, como é que a medicina se tornou um sonho e depois realidade. Então, se apresentei para a galera. beleza, Pedro. Obrigada pelo convite. Primeiro, tô adorando. Eu amo as lives aqui da AM. Até pra gente na faculdade ensina demais. O que a gente tem aqui é um aprendizado para a vida inteira, porque é um aprendizado sobre como aprender. Então, é maravilhoso estar aqui com você nesse momento. Meu nome é Maria Eduarda, mas, por favor, me chamem de Duda. Eu sou da Operação Médica e eu faço medicina na Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, que é a Unirio. Quando eu falo Unirio, as pessoas às vezes não identificam, se federal, se estadual. Mas, enfim, é federal do Estado. E eu estou indo agora para o segundo período. Eu sou técnica em biotecnologia pelo IFRJ e é nível médio. Então, eu fiz durante o ensino médio, eu fiz o técnico e agora estou entrando na graduação, né, no ensino superior. Então, resumo para o pessoal. Você saiu do IFRJ, que não tem uma preparação para vestibular, né, totalmente voltado ao mercado de trabalho já, e ainda assim conseguiu uma vaga na Federal do Rio de Janeiro, ou seja, concorrência certamente não é baixa, é alta pra caramba, e você conseguiu isso cedo, né? Fala pro pessoal, quando você terminou o IFRJ, você ainda fez algum ano de cursinho? Quanto tempo foi? Conta aí. Então, eu gosto de brincar que eu passei no Enem antes de terminar o ensino médio, porque eu fiz o Enem no segundo dia e aí eu sentei e falei, tá bom, agora eu vou fazer os trabalhos do IF. Porque eu quase tive problema para me matricular, porque meu diploma do ensino médio não tinha saído ainda. Então foi, como a gente fala, assim, do IF a gente fala da federal para federal. Eu fui direto e eu estudei no último ano, assim, do meu técnico. O que juntou com estágio, juntou com iniciação científica, juntou com monitoria, juntou com extensão. Se eu não tivesse, assim, se eu não tivesse estudado da forma correta, eu não teria passado. Eu tenho certeza. Porque era muita coisa para fazer. Tá vendo isso aqui? Entendam o seguinte. Do passou para medicina na Unirio enquanto trabalhava. Porque, gente, é muita carga horária. É muita carga horária. Assim, para quem não conhece, pode considerar dessa forma.
Ela tinha um trabalho de 8 horas de trabalho e quando sobrava tempo ela já para Enem, ou seja, eficiência foi algo muito importante, ter estratégia, estar muito bem direcionada, ter clareza, ter organização. Então, assim, essa live aqui certamente, esse episódio certamente vai ser uma super mentoria para vocês que estão acompanhando. Duda, deixa lá de trás, certo? Então, assim, para a gente conhecer quem é Duda, o que é que estava por trás da cabeça de Duda, de onde é que Duda conseguiu tanto direcionamento para se preparar e passar tão rápido. Acho que é muito massa, né? Você quase não conseguiu entrar na universidade porque não tinha terminado o ensino médio. Eu quero que você conte para a galera como é que tudo começou lá no ensino fundamental. E assim, onde é que a medicina surgiu na sua vida? No ensino fundamental, você já era uma aluna alto nível, dedicada. Como é que foi o seu passo a passo? Estudou em escola pública, escola privada, escola de bairro, escola muito top, boa. Conta para a galera, porque é isso que o pessoal gosta de entender, né? Poxa, a gente sabe que diversas pessoas vão escutar isso aqui, de diversas origens. E ontem mesmo, só para dar esse parênteses, eu gravei um vídeo com uma das nossas alunas, do ano passado, que foi aprovada, e ela falou, até o meu 8º ano, eu estava na escola de bairro, em Natal, numa periferia da cidade, escola que era particular, mas era muito, muito pouco voltada à performance, e passei para medicina na UFPB, bem. Então, assim, organização, você sabe o que tem que fazer. Sabendo o resultado, é possível. No... Então vai lá, Duda, falei demais. Então, eu acho isso, assim, bem importante, porque eu até sempre converso com os meus alunos, que eu falo assim, de onde você vem e para onde você vai. Porque a gente, aqui na M, a gente tem essa questão da individualização, e é a partir disso, com o seu mentor, que vai pensar na sua particularidade, é que você vai conseguir alavancar os seus resultados, né? Eu tive um background, assim, de sempre gostar de estudar. Minha família é toda de professores. A gente discute educação. Eu estava conversando com eles sobre a neurociência que você trouxe numa live, assim. Eu estava contando para eles dos artigos que você comentou com a minha mãe, que quer fazer mestrado. Ela trabalha com criança, ela dá aula em escola municipal. Ela tem 60 anos e quer fazer mestrado agora em neurociência, porque ela está apaixonada. Então, estava conversando com ela e eu sempre tive esse gosto pelo aprendizado. Só que eu sempre fiz muita coisa. Então, assim, eu tive fundamental, eu fiz particular no fundamental e no fundamental e no ensino médio eu fui para o IF. E assim, o IF ele foi maravilhoso em ensino técnico. Eu cheguei na faculdade com uma bagagem que pouquíssimas pessoas que não fizeram outra graduação têm. Porque eu já tive as matérias, eu já tive bioquímica, eu tive biologia molecular, eu tive muita fisiologia, anatomia, histologia, muita. E assim, em compensação, de 4 anos de ensino médio, que se tornaram 5 por causa da pandemia, eu tive 1 ano de história. Eu tive 1 ano de geografia. Enquanto as pessoas geralmente têm 3, né? E isso foi delicado. Eu tinha minha bagagem do fundamental, só que não era uma bagagem para o Enem. Era uma bagagem de aprender, era uma bagagem de ter, sei lá, ter lido apostila, sabe? Era fundamental. Não era algo direcionado ali, com eu pensando numa prova. E eu entrei de cabeça no IF, assim, vou ser técnica. Então, em momento algum, eu fiquei, ai meu Deus, agora que eu vou largar o IF para estudar para o vestibular. O que eu até falo hoje para as pessoas do IF, assim, poxa, quanto antes você conseguir treinar uma redação, você conseguir pegar ali uns simulados para fazer. Eu só fiz 2 Enems, o Enem 2019 e o Enem 2020. Então, eu não tive isso e foi muito difícil para mim. Correr atrás em 1 ano, assim, até na questão do psicológico, foi bastante pesado. E, assim, o que me transformou muito foi esse direcionamento, muito pelos meus pais também. Pela psicopedagogia, por eles me incentivarem ali, porque se eu dependesse do... eu fiz, assim, eu comecei a 2020, né, fazendo 2 matérias no cursinho presencial, que era física e redação, até porque era a única coisa que eu tinha tempo para fazer. E todo o resto eu fiquei de pegar do meio do ano para frente. Eu ficava fazendo isso e os simulados do cursinho, que eram de 15 em 15 dias, aí tinha um simulado. E assim, se eu não tivesse... Aí passou a pandemia, começou a pandemia e aí viemos para online. Eu comecei a estudar tudo, muito mais do que eu tava. Se eu não tivesse tido esse direcionamento dos meus pais, se eu não tivesse se eu ficasse só à mercê do coordenador que me disse assim, faz as matérias que você está fazendo,
E aí depois você pensa nas outras, eu não estaria aqui. Não estaria aqui mesmo. Esses pontos. Imagina, você falou que quando você entrou no IF, você estava focada. Poxa, eu vou ser técnica, né? Tipo, conseguiu ser aprovada no IF, vou focar nisso aqui agora. Em que momento a chave virou para você? Não, vou agora dedicar a minha preparação para a medicina. Tipo, isso já vinha de antes ou não, pelo visto, né? Conta pra galera, tipo, em que momento a medicina se tornou um sonho para você? Então, é muito curioso que eu queria ser atriz. Eu fazia teatro, fiz teatro por 10 anos, e eu queria fazer teatro na Unirio. Só que é muito difícil passar. É muito difícil. Tem um teste de habilidade específica, que é concorridíssimo. São poucas vagas. Todos meus amigos fizeram, só conheço uma pessoa que passou. E assim, eu falava, eu não vou conseguir, eu não vou para isso. E no IF, eu fiz iniciação científica na área da virologia com hepatite C. E aí eu tive bastante contato, assim, como eu tinha. Eu penso em medicina, é uma área que eu gosto das matérias, eu gostava mais da área biológica dentro do meu curso, eu gostava de imunologia, gostava de virologia, de microbiologia. Eu falei, poxa, eu gosto de coisas práticas, eu quero ajudar pessoas, eu vou focar nisso. Eu vou tentar. E eu falei, aí eu vou tentar no último período conhecer as faculdades. Vou tentar ver se é aquilo que eu quero. Último período, pandemia. Não conheci nada. Mas eu já estava ali, eu comecei a estudar. Todo mundo do meu grupo de C falava, então apresenta esse artigo aqui, que ele é da área médica. Aí eu ia apresentar e eu fui me apaixonando. Eu fui me apaixonando. Eu sabia que eu poderia ser, que eu conseguiria ser feliz em uma área que eu decidisse ser feliz. E eu fui vendo que eu poderia ser uma ótima médica, que eu poderia ajudar muitas pessoas com aquilo, que aquela área ia ser engrandecedora para mim e para as pessoas que eu pudesse ajudar. Eu falei, poxa, eu quero. E eu foquei muito nisso durante a minha preparação. No eu quero fazer acontecer. Esse virou o meu sonho e eu queria fazer aqui na minha cidade. O que é um desafio? Eu falava para todo mundo, eu vou para onde for. Não, eu vou para onde for. E assim, eu ia, mas eu queria ficar aqui, sabe? Eu queria ficar com a minha família, eu queria ficar com meus amigos e eu sabia que era concorrido. Então eu mirava alto. Eu falava, eu quero tirar a maior nota que eu puder tirar. Eu sabia que a Unirio era peso 1. Eu estudava mesmo. Tipo, a decisão de estudar para medicina. Calma que travou pra mim. Pode repetir? A medicina foi um ano antes de você, de fato, fazer o Enem, que foi o Enem que você foi aprovada. Foi mais ou menos 2 anos. Assim, até a decisão final, eu falava que ia ser no SISU. Que eu falava assim, eu sempre quis. Eu sabia que era aquilo que eu queria. Mas eu falava para as pessoas que ia ser, não, se não for, tudo bem. Mas dentro de mim, 2 anos antes, eu já falava, eu quero ser médica. Eu vou fazer acontecer. Eu falava para minha família, óbvio, para as pessoas próximas. Mas eu não saía espalhando para todo mundo, não, porque eu tinha insegurança. Estava na pandemia nesse momento, né? Quando eu comecei a estudar para me preparar, sim. No ano antes, não. Um ano antes foi 2019, que foi o primeiro Enem que eu fiz. Aí eu já tentei o SISU já botei lá a minha lista de espera em medicina. Fiquei nos cento e muitos da última lista de espera. Mas eu coloquei. Mas não focou em estudar de fato para aquilo, né? Estava mais focada no IF. Não estudei nada. Eu não sabia quantas questões tinha no Enem. Eu não sabia. É? Ó, galera, ou tem e no ano seguinte ser aprovada para medicina e numa boa faculdade. Então, entender, Duda, como foi isso? Né? Como é que foi a rotina? Entrou 2020, pandemia, você não ia ter aula presencial mais no IF, naturalmente sobrou mais tempo, não sei se o cronograma pausou. Como é que foi? Como é que foi sua rotina? Você fez cursinho presencial, fez online? Conta pra galera. Então, no início do ano, o último período do IF, para quem, na verdade, não está acostumado, o IF é semestral.
Então, a gente tem o oitavo período, né, que é o último. E o meu ia terminar em julho. Então, eu ia ter o meu último período de janeiro a junho. Não, era julho. Beleza. Então, eu estava entrando no meu último período. Ele é mais leve do que o anterior, mas ele ainda é pesado. Eu tinha aula todas as manhãs, prática, então não tinha nem como ficar faltando. E eu era monitora, fazia extensão e iniciação científica. Então, eu ficava manhã e tarde no IF ou em algum outro lugar correlato. E eu não estava estudando vestibular nessas horas, assim. Não tinha disponibilidade para o vestibular nesse momento. Chegava em casa à noite, assim, na verdade eu ia daí pro cursinho presencial 2 dias, né? Que eram os dias que eu tinha redação e que eu tinha física. E né, nos dias que eu não tinha isso, eu ou ia para terapia ou malhava, eu não tava fazendo academia. E aí eu chegava em casa, depois disso, às vezes chegava em casa 11 da noite e eu ia estudar ou fazer um trabalho, porque o IF não te descansa de trabalho, relatório de 15 páginas toda semana. Então você tá ali o tempo todo sendo estimulado. E aí, estourou a pandemia. Janeiro, fevereiro. Até maio, até estourar a pandemia. E aí foi quando eu acredito que começou a minha preparação. Porque essa rotina que eu tinha, ela era assim, insalubre. Não tinha como, Pedro. Eu tava vendo a sua cara. Não tem como. Eu nunca tinha usado essa palavra para tal finalidade. Mas é isso, galera. Olha, é uma sujeira no seu cérebro, entendeu? É isso que acontece. É uma grande sujeira no seu cérebro. É insalubre. Não vai funcionar. Não vai funcionar. É igual tentar estudar numa mesa que está com notebook, 9 livros em cima. Você não tem nem onde botar o seu livro para começar a ler para fazer a questão. Então, assim, resumo da ópera, que está vendo isso aqui agora. Conta aí, Duda, assim, você sentiu alguma evolução nesses 2 meses? Calma, em aprendizado. Eu vou falar uma coisa também que eu acho que é muito importante. E eu passei por isso. O meu primeiro. 2016, muito pouco. De aguentar o rojão. Porque eu vivia isso, de sair de aula para aula, para aula, para aula, e eu não parava em casa, não descansava, não conseguia estudar com calma. Isso foi muito bom, porque no ano seguinte, que eu tinha tempo, tipo, eu estudava 8 horas seguidas, assim, o dia inteiro, e estava de boa, estava tranquilo, porque eu fiquei acostumado com essa intensidade. Mas não é o ideal, né? Você consegue fazer isso sem usar um ano inteiro só para isso. Mas conta pra galera, como é que foi a diferença? Nossa, assim, primeiro eu parei de tentar me satisfazer com pouco. Porque eu até tava lembrando disso numa live que tava assistindo sua. Eu me sentia muito bem se eu fizesse resumo. Porque eu tava fazendo alguma coisa, sabe? Então eu falava, poxa, pelo menos eu tô conseguindo. Porque eu conseguia fazer resumo. Fazer as questões de física do IME, fazer as questões de física. Nossa, eu não conseguia. E eu não tinha cabeça para ir lá. Eu estava no fim de semana, eu me redobrava. Mas ainda assim, eu passei o carnaval estudando. E ainda assim eu não conseguia. E aí eu falava, poxa, eu preciso me satisfazer com algo. Então, até da redação eu fazia resumo da minha redação. Eu fazia assim, tudo lá e eu, assim, no primeiro Enem que eu fiz 860 na redação. E aí eu olhei para isso e falei, poxa, consigo ir para os 900 mais. Consigo alavancar aqui. Aí na primeira redação que eu fiz no cursinho, sei lá, eu fui para 700 e pouco. E eu falei, poxa, caí do Enem para cá. E foi nisso até eu começar a estudar com qualidade. Então, eu acho que a redação foi o mais explícito para mim. Quando eu aí assim, vim para casa e eu sou a maior defensora do estudo online que vocês vão conhecer, porque eu amo o aproveitamento e a qualidade de estudo que a gente pode ter se a gente souber usar as ferramentas online. É óbvio que o presencial também é maravilhoso, temos aí ótimos benefícios, assim, na área prática, principalmente. Mas quando eu fui para online e eu aprendi a administrar meu tempo, eu comecei a estudar e eu vi, assim, meus resultados alavancarem. Eu tinha paciência. Eu fazia 20 questões de física feliz.
eu fazia questão de física, eu gostava de acertar depois, de ir atrás, de estudar a partir daquilo e todas as outras também. Que eu acho que é muito bacana para explicar essa questão de resumo, esse cansaço que você tinha também, como é que isso impactava. Porque, assim, é muito bom quando você que está vendo essa live aqui agora, que está estudando, consegue entender como e o porquê você não rende, você não aprende, você não tem resultado quando você faz isso. É para você, como eu sempre falo para a galera, me ajudar e repassar isso para outras pessoas. Porque é aqui que mora o grande diferencial, né, do que a gente faz dentro da AIM, que é fazer gerar essa transformação na mentalidade dos estudantes. E, basicamente, os stories, vai lá, marca a notificação para ficar sempre vendo. O seguinte, fazer resumo durante a aula é bom? E aí acho que essa pergunta todo mundo tem. E, poxa, é muito bom. Fazer resumo durante a aula é muito bom. Durante a aula é muito bom, só durante a aula. E o que acontece? É um termo que vocês eventualmente vão conhecer no futuro, se aprofundarem na área da neurologia. É um termo chamado motivação intrínseca, que é recompensa intrínseca. Sempre que você está tomando alguma atividade, né, fazendo alguma atividade, e você tem algo que consiga sinalizar para o seu cérebro o andamento, o progresso da execução da atividade, o cérebro fica motivado, porque ele vê que você está saindo do lugar. Basicamente, você pensar que está com aquela folha de papel, ela vai ficando cada vez maior, então você está saindo do lugar. E isso é uma recompensa de, poxa, estamos fazendo algo. O que acontece? O nome já fala, isso é uma recompensa. Sempre que seu cérebro se vê dentro de uma recompensa, ocorre um vício. Pode ocorrer um vício. E aí, quanto apaixonado, quanto mais envolto pela recompensa do resumo você fica, mais prazeroso é o ato de construir o resumo. E aí mora o perigo. Você, durante a aula, começa a querer trocar 5 canetas diferentes no mesmo resumo, botar um marca-texto, jogar uma purpurinazinha, um glitter. Aí você se perde do professor. Então, foco para você estar só repassando os pontos importantes, se torna, assim, o foco se torna o resumo, e aí quando dá eu escuto o professor. Quando deveria ser o contrário, o foco é o professor, quando dá eu escrevo o resumo. Isso é, como o Bruno falou agora, é gostosinho. Isso é gostosinho, você fica querendo mais e mais e mais e mais. Então, o que acontece? Tem que estar muito esperto com isso, muito, muito, muito esperto com isso, porque, é claro, isso vai implicar num aproveitamento muito menor da aula. Aí, do outro ponto que você falou, a questão do cansaço. Porra, tinha a semana inteira fechada, segunda, sexta, sem parar, sem parar. Pegar o final de semana, agora eu vou fazer umas questõezinhas aqui, pegar uma questão do IME, papo. Quando a questão, risco-retorno. Poxa, eu corrigi esse erro, ou eu não vou parar para corrigir esse erro. Só tem um ponto que o seu cérebro usa como diretriz para tomar essa decisão: a recompensa. Sem recompensa. No caso, o tamanho da recompensa, o tempo até a recompensa e a facilidade para essa recompensa, né? O esforço para essa recompensa. Quem estiver anotando aí, pode anotar TTE. O tempo, o tamanho e o esforço da recompensa. Pronto. Pensa aí, corrigir uma questão do IME. Rapaz, você pode estar no. Onde for, você sabe que não vai ser fácil corrigir uma questão do IME. Então, o tempo até a recompensa é grande, o esforço até a recompensa é grande, o tamanho é gigante, o tamanho dessa recompensa é gigante. Mas tudo é muito para você chegar lá. Só que aí é onde mora o grande problema. Se Duda tivesse tempo, ela corrigiria isso aí. Corrigiria tranquilamente. Ela, vale a pena corrigir. E outra coisa, ela não estaria tão cansada. Quando a gente está tão cansado, como o Duda estava nesses finais de semana, naturalmente, porque ela tinha um cansaço acumulado durante a semana, o que acontecia? Ela não conseguia sinalizar uma paradinha que vocês têm que conhecer, anotar e saber como é que funciona, chamada dopamina. É o neurotransmissor que nos dá motivação para fazer algo. Duda não conseguia se sentir motivada, por quê? Ela estava lotado de adenosina. A adenosina é uma molécula que sinaliza cansaço para o seu cérebro. Ela estava cansada, estava saturada, ela não conseguia recuperar. Sabe aquilo de você dormir 3 dias e parece que está cansado ainda, não está. Isso, o pior, Duda, a galera acha que viver assim é normal. Tipo, viver arrastando um cansaço porque está na preparação para o vestibular. Só que, gente, não, entendeu? Não é, isso não existe. Isso não existe. Se você dorme bem, se sua rotina faz sentido, se você tem clareza, direcionamento e organização, você não vai passar por isso. Então, assim,
mas é o que tem que ser feito e corrigir uma questão. Então, gente, peguem esses pontos aí, sabe? Isso no seu dia a dia faz total diferença, total diferença. Então, Du, continua aí. Isso mudou completamente quando entrou a pandemia. Vamos dizer, foi mais ou menos em março que as coisas fecharam por aí. Como é que foi? Eu acho que foi março ou maio, foi logo depois do carnaval. Foi a primeira, então é março, né? Primeira semana depois do carnaval, a gente parou. Assim, eu não voltei para pro cursinho, pro IF. Foi assim, na sexta-feira parou. E isso assim implicou que eu não tive aulas do IF por um tempo. Até o meio do ano eu não tive aula do IF. Mas eu continuei com as outras coisas. Assim, o projeto de extensão ele era remoto, então eu continuei fazendo. A iniciação científica, a gente começou a se encontrar para apresentar artigo. Então eu continuei com demandas e eu comecei a ocupar a minha rotina, eu julgo hoje em dia, de uma forma muito improdutiva. Nesse momento, por exemplo, eu estava nesse início só com redação em física. E eu pensava que as coisas iam voltar em 2 semanas. Então, nesse momento, Pedro, eu tinha todas as fórmulas de física expostas assim na minha parede, detalhadas. Assim, eu desmembrava as fórmulas de física. E assim, evoluí em física, evoluí. Mas foi isso que me fez passar? Não foi saber qual era o nome do cara que fez a fórmula da física. E aí eu comecei a ver que aquilo não estava dando vazão. Aquilo não estava me dando resultado prático. E durante, assim, isso eu via muito nos meus resultados de fazer Enem antigo, de ver que as minhas questões, assim, estavam crescendo. E aí eu mudei a minha estratégia. Eu comecei a ter ali uma. Isso já passou um tempo, porque nessas 2 semanas que se tornaram 2 anos, eu demorei um pouco para virar a chave, até pelo que você falou da recompensa. Eu estava me sentindo como se estivesse tudo bem, quando não estava. Eu tive questões familiares nesse momento, tive perdas na família, foi bem delicado para mim, muito confuso, assim, o psicológico afetou. Uma das coisas que me fez manter a sanidade mental foi dormir bem, porque eu amo dormir. É uma das coisas que eu mais gosto de fazer. E é uma das, assim, maiores coisas que você pode me torturar é me tirar as minhas horinhas de sono. Porque eu fico, assim, muito mal, eu fico triste. Eu acordo de manhã triste. E eu não sou uma pessoa triste. Então, eu priorizei muito meu sono. Eu priorizei muito dormir. Às vezes, até o tempo que eu não tinha de aula no IF, assim, eu usei, poxa, eu vou dormir mais um pouquinho para eu conseguir ter ali uma qualidade. E eu tinha disposição para fazer o que precisava ser feito. Quando eu comecei a olhar, e aí, assim, eu usava as aulas que o cursinho disponibilizava, porque eles tinham algumas aulas, eles tinham aulas gravadas. Elas eram curtas. Eu tinha as minhas aulas de redação em física ao vivo, ali, eram aulas de 2 horas, 2 horas e meia às vezes, beleza. E eu tinha essas aulas gravadas, que eram bem básicas. E aí eu fui montando. Assim, eu fazia e eu pegava a apostila do cursinho, que eles tinham online também, porque eu tinha as minhas e eu não ia comprar todas, que era muito caro. Era muito caro para ter um material físico. E aí eu botava no online mesmo e começava a fazer as questões. Aí eu fazia as questões disso. Eu, às vezes, assim, olhava de novo algum fragmento da aula quando necessitava, mas eu parei de fazer resumo, porque eu não tinha mais tempo, inclusive. E eu fazia apontamentos do que eu julgava mais necessário frente ao que eu estava fazendo ali. Eu sou muito boa em biologia e química, por causa dessa formação do IF. Eu sabia biologia e química no nível, tanto que eu, nos 2 Enems, no primeiro Enem eu só acertei biologia e química. No segundo Enem, eu gabaritei todas de biologia e química. Então, assim, eu sabia bastante. Eu não vi algumas aulas, porque eu sabia que até o nível de aprofundamento que eu já tinha de bagagem, eu não precisava. Então, eu fazia as questões mais elaboradas daquilo, eu desafiava ali e partia para um próximo conteúdo. Nisso eu fui montando a minha rotina. Uma coisa que eu acho que fez diferença para mim no final, especialmente porque a gente teve essa diferença de quando vai ser o Enem,
Então, expandimos um pouco a preparação. Meu Enem foi em janeiro, não em novembro. Foi pegar as questões. Eu peguei tudo que o cursinho determinava que ia dar, né? Os módulos. E eu fazia 20 questões. Fiz, assim, nos últimos 2 meses, eu fazia por dia 20 questões de cada conteúdo. Assim, às vezes de 2 conteúdos. Eu fazia, assim, 40 questões de cada um desses módulos. Eu pegava módulo 1 de História, módulo 1 de Matemática. Combinava e fazia. Nossa, eu fiz FUVEST Unicamp também. Isso me deu uma revisão. Isso me deu, assim, um conteúdo solidificado que foi fundamental para mim. Que o cursinho não deu. E continuou dando aula. Tá aqui acompanhando e entender. Era começar a construir esse simulado toda semana, todo dia, para fazer. Então ela ia combinando ali as matérias e construindo simulados, todo dia estava executando. E aí, Duda, assim, antes da gente já pegar para esse ponto final, eu quero trazer lá para o dia a dia, quando começou a rotina do cursinho. Tipo assim, fala para a galera, como é que estava a sua rotina? Como é que você distribuía as aulas que você assistia, já que não tinha mais a demanda das aulas do IF, né, só os processos, os grupos, as demandas extras. E aí, tipo, o cursinho entrou de que forma? Porque antes da pandemia você falou com 2 matérias presenciais, né, à noite, não é isso? Isso. Antes eu tinha à noite. E o aproveitamento eu sentia que não era o melhor do mundo. Porque eu já estava cansada também de ter aprendido muita coisa no IF, na iniciação científica, de tarde, de manhã. Então eu estava ali me estrangulando à noite para tentar captar alguma coisa. O que eu fazia? Eu me sinto, assim, muito ativa quando eu acordo. Então eu gosto de produzir algo. Quando eu tinha uma prova para fazer, gostava de fazer assim que eu acordasse, eu gostava de fazer aquela prova. Então, se eu tinha um simulado, por exemplo, se fosse um simulado do Enem, eu gostava de simular no horário do Enem. Mais pro meio, pro final, eu gostava de simular certinho, até porque a gente estava em casa, então a questão de adaptar aquela como é que seria e tal, e ainda tá começando a usar máscara era delicado. Mas geralmente eu fazia de manhã. E eu, às vezes, pegava para fazer alguma coisa do IF, algum trabalho que era mais difícil, tinha que gravar, tinha que ter luz. E aí eu fazia isso. Quando não, eu pegava, eram sempre 2 aulas, 2 matérias que eu fazia, até porque o cursinho dava 2 matérias por dia, então eu respeitei isso. E para mim foi ótimo. Eu fazia 2 matérias, e aí como que eu estruturava isso, né? Eu pegava ali o que ia ser dado e eu fazia uma sondagem inicial. Então, pensando nisso, por exemplo, se era física, eu assistia. Se era física, eu ia sim, partir do pressuposto que eu não sabia, porque eu não sabia. Se era biologia ou química, eu fazia uma análise um pouco mais rigorosa daquilo. Eu realmente, assim, via se eu ia precisar ir atrás de uma aula de 2 horas, se eu ia assistir só o que o cursinho dava, que era meia hora ali gravado. E aí eu dava eu estudava essa teoria, né? Sempre respeitando, cada semana era um módulo. E aí cada semana eu via um conteúdo diferente. E depois eu fazia questões em nível. Tinha, assim, questões de fixação, que eram 5, e eu descobri que eu gostava de fazer essas questões antes da aula. Às vezes, quando chegava mais pro final, eu fazia essas 5 questõezinhas antes da aula. Aí tinha as questões de aprofundamento, que eram, assim, dependendo da instância daquele conteúdo e tal, elas eram 20, 30. E tinham as questões que eles chamavam de eu não lembro o nome do curso, mas eram as questões discursivas em mito, que eu ficava assim, ok. E aí eu só fazia essas questões quando eu realmente sentia que eu precisava de algo para solidificar melhor esse meu aprendizado. Porque eu gostava de fazer prova da FUVEST, eu gostava de fazer prova da Unicamp, eu gostava de fazer prova da UERJ, que é o nosso vestibular, a estadual daqui, né? Da PUC Paraná, eu fazia níveis diferentes de prova objetiva. Só que quando eu sentia que eu usava essas questões discursivas para meio que analisar o que faltava. Quando eu não sabia responder alguma coisa dentro dela, eu falava, isso aqui é algo que eu preciso solidificar. E não tanto para aprender a fazer questão discursiva, porque eu não ia fazer. Então, eu não focava tanto na forma, focava no que aquela questão
podia me dar. E a semana, assim, de aulas era assim. Então, das matérias, lá no começo que eu quero puxar desse ponto. Duas que você fazia, né? Repete, por favor, finalzinho. Por dia, quando começou a rotina do online, não é isso? Isso. Tipo, era de 8 às 10 física a aula e você via ao vivo, via gravada, ou era 4 horas de aula. Fala pro pessoal, esse dia a dia, assim, bem. Beleza. As aulas ao vivo, elas eram de tarde. Elas começavam 2 da tarde e terminavam de 2 às 5, de 2 às 5h30. Às vezes eu ficava para tirar alguma dúvida, que era aquele momento que eu conseguia. Matérias já? Oi? Matérias dentro desse intervalo? Não, não. Isso era para. Assim, eu só tinha direito às aulas ao vivo das 2 matérias que eu fazia, que era física e redação. As outras eu tinha que assistir gravado, dentro dessa plataforma. Então, eu não tinha no mesmo dia. Física era na terça, eu acho, e redação era na sexta. Então, eu só tinha esse horário preso nesses 2 dias. Os outros eu acabava respeitando, até porque a gente se acostuma, né? Almoçar no mesmo horário, acordar no mesmo horário. Então, eu acabava respeitando mais ou menos esses horários. E aí, quando era ao vivo, eu ficava lá. A monitoria ela não funcionava. Assim, era uma monitoria por Teams. Eu nunca conseguia ser respondida pelos monitores. Teve um dia que eu perguntei assim, eu nunca vou esquecer isso. A questão era de gráfico. Aí eu perguntei, eu falei, não entendi a questão, achei mal elaborada. Preciso um textão desse tamanho. Aí ele falou, era uma questão de análise de gráfico. Eu falei, poxa, isso eu sei. Mas como é que eu analiso o gráfico? Aí eu ficava desmotivada. Fazer a monitoria da Amy aqui, galera, agora, tá? Porque é uma experiência completamente diferente. Só no grupo de matemática são 9 monitores, grupo de natureza mais 13, 14. Então, ó, outra coisa, você manda lá no Telegram sua dúvida, alguém chega, marca, responde, vai na sua individual se precisar. Então, sério, isso é muito importante, inclusive. Monitoria é, assim, é virada de chave no dia a dia do vestibulando. Sério, assim, que fica o recado. Mas aí, Duda, então, beleza. Você via sempre nas tardes a aula quando era ao vivo e as gravadas você também colocava nas tardes? Como era? Isso, eu colocava à tarde. Mais ou menos no mesmo horário, só que eu levava menos tempo. Né? Beleza. E a aula, o que é que você fazia? Ia fazer questão, ia ler a apostila, ia fazer o resumo? Como era o processo, tipo, depois da aula? Assim, principalmente quando a aula era densa demais, porque eu fazia um lanchinho. Eu tava meio com fome. Tava meio assim, vou mudar um pouco isso aqui, até para sair daquele estou aqui assistindo aula, estou aqui fazendo meus apontamentos. Eu nunca fui, assim, a pessoa mais estética do mundo, porque eu sou muito detalhista. Então, eu sabia que se eu começasse, eu ia querer ser a rainha do lettering. E eu não ia conseguir. Então eu fazia com papel e lápis. Papel, lápis e borracha. Não botava nem caneta. E eu fazia assim, meus apontamentos principais do que eu achava que eu não sabia daquilo ali. Se tornou um ótimo material para lá na frente, quando eu estava fazendo aquelas revisões que eu comentei, eu olhava esses apontamentos. E geralmente as coisas que estavam ali eram as coisas que eu estava com mais dificuldade. Então eu consegui preenchendo. Foi legal. É isso. E no início, assim, no iníciozinho, eu fazia resumo. Eu fazia resumo assim. Terminava o resumo depois da aula. Eu pegava a apostila, às vezes, para complementar as minhas anotações do resumo. Quando eu comecei a estudar melhor, eu fazia aquelas questões de fixação antes, né? Aí eu já levava até dúvidas. Isso da monitoria ser ruim é o que me fez adiantar as questões de fixação. Porque eu sabia que ou eu tirava dúvida com o professor, ou não ia tirar dúvida. Então eu levava para a própria aula. E depois, aí assim, terminava, fazia os apontamentos, comia o meu lanchinho e eu ia fazer as questões. Fazia essas questões, assim, essas questões que eram 20 de. Como é o nome? De aprendizado e tal.
Aí, às vezes, eu passava. O que eu gostava de fazer era passar para outra matéria, via outra matéria, fazer a mesma coisa. E no final do dia, eu pegava as questões mais difíceisinhas do primeira matéria e da segunda matéria. E eu sentia que dava certo. Tipo, depois de fazer a primeira bateria de questões da primeira, e aí você, tipo, não tinha tanto tempo, já era mais rápida nessa segunda matéria? Eu sinto que sim. Eu sinto que eu tinha uma pegada melhor nessa segunda. Tipo, na aula da segunda matéria. Olha, se eu levasse assim, né, quando a aula era online, né, ao vivo, se eu levasse essas 3 horas, quando era gravada, eu levava 1 hora e meia, às vezes até menos do que isso. E assim, por eu já estar mais aquecida, eu sinto isso, eu estava mais focada ali, sabe? Eu já partia direto pro ponto e eu estava mais assim, não tinha muito tempo de enrolação, não tinha muito tempo de, eu tô cansada do almoço. Eu gostava desse, eu sentia um aproveitamento até maior nesse segundo turno do que no primeiro. É interessante você perguntar isso, que eu não tinha pensado tanto nisso, mas é verdade. Turno, no caso, né? Isso. Bom de falar para o pessoal, por alguns, vamos lá do começo. Primeiro, galera, ó, Duda sempre começava o dia colocando o que tinha mais difícil para ela fazer naquele dia, seja simulado, seja um trabalho do IF, seja tipo, o que aparecesse que seria mais complexo. E tipo, isso é de manhã com assim, a tarefa mais cansativa. O feedback que eu sempre dou para quem só estuda é tipo, colocar aquela aula pesada e chata. Porque você vai receber informação que você não sabe ainda, que é essencial que você saiba, e também vai ser um insumo para você praticar depois. Então, por exemplo, essa semana, são duas, mas eu sempre gosto de passar por essas duas. Ou matar logo a redação para aquela pessoa que tipo não é boa de redação e está aprendendo ainda, e naturalmente não é tão fácil fazer redação, já mata logo na segunda-feira de manhã e está livre. Outra tarefa muito bacana, botar logo a aula de matemática para a tarde já ir fazer o estudo de matemática. Então, assim, isso ajuda muito a você já resolver a coisa mais importante e mais difícil para a maioria das pessoas, que é a matéria de matemática. Então, assim, isso é muito bom mesmo. E o segundo ponto, que eu acho que, assim, quem erra nele atrapalha todo o processo. Saiu da aula, o que é que tu deve fazer? Praticar as questões de fixação, de aprendizagem, logo depois da aula. Não deixar para depois, para amanhã, que aí já era. Quando você faz isso, já era, porque todo o seu processo de aprendizado assim, acaba sendo quebrado. E para quem quer entender um pouquinho mais sobre isso, a gente tem, você pode pesquisar no YouTube, aqui no nosso Instagram também, as lives do Desafio dos 3%. Eu apresento tudo sobre como é que o seu cérebro funciona para aprender e por que você deveria sempre seguir o processo de teoria e prática no mesmo dia. Teoria e prática sempre no mesmo dia. E aí outra coisa, isso aqui ajuda muito para a gente ter mais aproveitamento do nosso tempo. É colocar sempre uma segunda matéria no dia e o que, é que eu gosto de fazer? Eu não preciso fazer assim, mas eu sempre indico fazer desse jeito. Colocar uma matéria mais pesada, a primeira matéria, e a segunda matéria do dia coloca uma matéria mais suave. Ó, assim, na prática, organizando na cabeça de vocês. Bota... E à noite, no segundo turno, bota algo mais do dia 1, algo mais leitura e interpretação. Você não vai precisar ficar queimando os neurônios para fazer cálculo. Quando você encaixa isso, o dia é muito bem aproveitado. Assim, eu fazia muito, assim, na prática era o que eu mais fazia. Só que no meu caso, eu colocava sempre os simulados de humanas à noite. Mas, tipo, toda semana eu estava fazendo simulados dia 1, né? Estava fazendo à noite. Ou fazendo simulado, ou corrigindo simulado de linguagens e de humanas. Conta mais, Júlia, tipo, como era no seu caso aí, à noite? Opa! Não, exatamente, eu não aguentava. Eu não aguentaria fazer matemática e física no mesmo dia. Eu ia pifar, eu ia ficar triste a semana inteira. Então eu totalmente assim, dividia, até porque eu tinha essa liberdade. Aí no dia que eu tinha física, eu colocava geografia, eu colocava história. No dia que eu tinha matemática, eu às vezes colocava uma linguagem, daí dentro da linguagem vem artes, que era uma dificuldade para mim. Então eu colocava ali, mesclando. Eu botava biologia, porque eu gosto.
E uma coisa que você disse, sim, que foi fundamental para mim, foi corrigir meus simulados. Eu comecei a corrigir meus simulados tarde. Eu comecei, assim, eu julgo, assim, pro meio do ano. E, gente, eu percebia quanto que eu errava a mesma coisa. E eu não percebia nem que eu errava a mesma coisa. Corrigir o simulado para mim era... Marquei que eu corrigi, olhei qual era o gabarito e falei, ok, era esse. Gente, quando eu comecei a refazer a questão que eu errei, a ir atrás de gabarito mais aprofundado daquilo, e a gente nem tinha, que nem tem na EMA, as aulas, para você realmente entender. Eu tinha que ficar à mercê de perguntar para um professor, ou de, sei lá, ver na internet e torcer para aquele gabarito ser confiável. E aí, quando eu comecei a, tipo, ter ali uma noção melhor, eu vi que eu comecei a engrenar naqueles erros que sempre se repetiam. E foi isso que para mim fez a diferença, de sair dos 29, 30 para os 35 mais 40, especialmente no dia 2. Porque no dia 1, o que eu errei, inclusive, no dia 1, foi mais, assim, circunstancial. Até por eu estar nervosa. Pandemia, primeiro dia do Enem, eu nunca tinha feito o Enem, eu estava bem reclusa em casa, então eu acredito até que eu tenha errado bastante falta de atenção, sabe? Foi delicado para mim. Agora, o dia 2 eu tava muito treinada. Eu tava assim, sabia exatamente o que tinha que fazer. E a minha média de acertos do dia 2 foi a minha média de acertos que eu tava no final do simulado. Foi assim, muito compatível. O dia 1, humanas me surpreendeu positivamente, linguagem me surpreendeu negativamente. Equilibrou, não fez muita diferença. O dia 2 não, ele manteve e foi isso que me fez ter um bom desempenho. Na prática, o diferencial que é a correção, como a gente sempre fala, e assim, você pensa começado a corrigir ainda antes, certamente ter tido ainda mais resultado, porque poderia já ter adiantado alguns erros que eram bem comuns e que ela tinha sempre na prova. Duda, assim, acho que deu para todo mundo entender como é que funcionou o seu dia a dia, a gente passar muita dica boa de como organizar, né, essa rotina, tipo, coisas práticas para o pessoal ter mais resultado. E eu queria escutar agora de você mais sobre, assim, as dificuldades que você falou, até de emocional que você teve durante a preparação, como é que foi lidar com isso, tipo, o que é que pegou para você, o que é que você fez para melhorar, para tipo, tranquilizar, diminuir a ansiedade, porque eu acho que assim, é o toque final que sempre falta na preparação e que faz a pessoa muitas vezes perder um ano inteiro quando chega na hora da prova, né? Ter algum pique ali de ansiedade e não conseguir ter o resultado. Sim, completamente. Eu tenho, assim, noção de que o aspecto eu estava reclusa, eu tinha medo, me impactou. Foi, foi muito difícil entrar numa sala com um monte de gente, sem ar-condicionado, assim, sem janela direito e ficar fazendo uma prova tão longa quanto o Enem. Sem poder comer direito. Eu morava nessa época com meu avô, com meus pais, que são de idade, eu tinha medo mesmo. Então, foi delicado. Assim, uma coisa fundamental para mim foi ter feito acompanhamento psicológico. Comecei assim, em 2018, eu não largo por nada, que para mim é qualidade de vida, até porque eu quero estar bem para lá na frente cuidar dos meus pacientes bem. Então, eu tenho muito isso na minha concepção. Eu mantive atividade física mesmo em casa. Eu fazia lá, não para ganho de massa, assim, para saúde mesmo. Eu fazia lá, às vezes, quando eu não tinha tempo, fazer 30 minutinhos. Mas eu fazia, pulava corda, mas eu fazia alguma coisa. E sono que eu falei, né? E, assim, simular as circunstâncias. Eu cheguei, foi completamente diferente. O primeiro Enem que eu fiz pro Enem que eu passei. Porque eu cheguei e falei, eu já fiz isso aqui. Então eu cheguei para lá falando, isso aqui vai ser como um dos milhares de simulados que eu fiz. Então eu vou esquecer que eu tô no meio de uma sala, eu vou esquecer que no final eu vou entregar essa prova para outra pessoa e eu vou me concentrar aqui de colocar o que eu sei que eu sei. Fiz toda a preparação para estar bem no dia, né? Então, ter comido bem, não ter feito nada de extraordinário nos dias anteriores. E coloquei ali o meu máximo. Eu acho que uma coisa que as pessoas normalizam e que não deveria, que eu escuto assim meus colegas, é que
no ano em que eu passei, tudo foi diferente. Mas a gente não precisava ter isso de ter que fazer tantos anos. No meu caso não foi, mas tem que fazer tantos anos para passar. Porque eu vejo que isso que eu achei mais encantador da Amy, quando eu conheci vocês, que é tudo que a gente sabe, mas a gente não pensou desse jeito e tá ali, concentrado. E aí eu vejo eu e os meus colegas, a gente assim, que nem conhecem, nem conheciam a Amy na época do vestibular, né? Como eu não conheci. E aí eles falando coisas que eu hoje em dia vejo no treinamento, que eu vejo a gente passando. Então não deveria de ser tão normal a gente não saber estudar direito, a gente não ter qualidade de estudo. Na maior, assim, que faz a gente normalizar esse conceito de ficar anos e anos e anos. Na prática, a gente sabe que essa força maior se chama cursinhos, então, galera, vocês entenderam o recado. E, sério, sério, não se deixem cair nisso, porque não é um caso. Tipo, eu sei que no ambiente de um cursinho presencial, acho que é o grande ponto do ambiente do cursinho presencial, você vê tanta gente lá que passa anos e anos, que você vai achando que isso é normal, mas, literalmente, assim, não é. Não é. A gente cada vez mais, tipo, pessoas novas entrando nas faculdades pelo surgimento da educação online, dos cursinhos online e disso ficar mais normal. E aí a galera que tipo, provavelmente teria aquela trilha de 3 4 anos consegue acertar muito mais e passa em um ano. A turma que entrou agora para o primeiro período aqui, meus calouros na FRN, é impressionante, parece uma turma de pressa. Que a galera saiu da escola direto. E de fato, a maioria passou direto. Minha turma tinha assim, muita gente nova, até tinha lá em 2017. Mas a maioria era mais velha. A maioria. Agora está invertendo muito a outra. Mas isso é porque a galera se preparando do jeito certo, encaminhado, direcionado. Então, um recado final para a galera, certo? Com uma frase. Vou dar esse desafio para você agora. Pensar em uma frase que você e que sinalize para o pessoal assim, a mensagem que você quer passar, para eles anotarem, marcarem e levarem para casa. Nossa, Agora, você eu pediu você pediu uma pessoa nada sucinta resumir algo tão complexo em uma frase. Mas eu acho que eu diria que a eficiência e a qualidade do seu estudo são o que vão definir a sua aprovação e não a quantidade de um estudo mal estudado. Acho que eu falaria isso. a Amy está aqui para. Então, gente, é isso. Duda, brigadão, brigadão, brigadão. Foi muito bom. Galera que acompanhou a live, Duda é mentora aqui dentro da Amy, tá? Tá com vagas abertas, então se você quer ter a oportunidade de ser muito bem direcionado por alguém incrível, está aqui uma outra mentora para vocês, certo? E é isso, do brigadão. Para o que precisar, estaremos por aqui. Inclusive, já te avisando, eu vou subir essa live e você adiciona para aparecer no seu feed também, beleza? Beleza, perfeito. Obrigada mesmo, Pedro. Adorei isso aqui, adoro as lives e fiquei muito feliz por todo mundo que acompanhou, que a gente possa ajudar cada vez mais pessoas, porque, nossa, acredito demais e sei o que a mentoria faz por tantos alunos. Quem acompanhou ao vivo, brigadão. Amanhã tem live de mentoria, então você pode ser convidado para participar aqui com a gente, mandar suas dúvidas, tá? Vai sair no feed o post amanhã de meio-dia. Então fiquem ligados. Du, brigadão. E é isso, galera. Até amanhã. Tamo junto. Valeu. Beijo. Pra quem tá ao vivo aí, vamos tirar uma foto. Vamos fazer aquela foto para a galera postar. Para a gente postar também. Bora tirar um print aqui? Tamo junto.